Está começando Papo de Sofá. Afa! Olha com quem eu vou ter o prazer de bater um papo, ó, no bate-papo de sofá, na casa dele. Amigo, seja muito bem-vindo, viu? Ô, meu amor, obrigado, viu? Obrigado por você estar aqui em casa. Oh, não é? Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado por tudo. Tô nervoso. Por quê? Tô nervoso, Que tô isso? nervoso. Então é assim, vamos começar. Quero que você me diga, quem é Tony? Primeiro, a pronúncia do seu nome. É Campbell. Na verdade, assim, meu nome completo é Tony dos Santos Babisque Campbell. O P, por ele ser mudo, então você não pronuncia. Então faz Campbell, entendeu? Como se você desse uma respirada. Mas ninguém fala, é Campbell, é Campo Belo, é Campus Belo, entendeu? Mas do jeito que chamar, fala, ei, Psyu, eu falou aí, eu respondo. Eu mesmo sou Campbell, Tony Campbell. Eu vejo que sai ligeiro. Só minha afinada avó que chamava bonitinho, direitinho. Aí o resto, nem meu pai fala. Meu pai é seu Campbell, Campi. Aí eu boto um I lá e tá tudo certo. Certo. Amigo, você é roteirista, Eu diretor, ator e várias outras coisas. Isso. Como é isso nessa pessoa maravilhosa que você é? Primeiro, a gente quer saber o roteirista. Menino, então, eu acho que na verdade uma coisa está entrelaçada à outra. Eu penso muito assim, tipo, pra gente que faz uma produção independente, não adianta você querer chegar e fazer uma coisa só. Você meio que tem que jogar em todas. Você tem que correr lá, defender o gol, vincar, marcar, atacar e voltar pra defender. Então é meio que um circuito oval. Então assim, o roteirista é porque assim, eu sempre quis escrever as minhas histórias. Sempre gostei de escrever, sempre gostei de inventar, de criar e tudo mais. Eu lembro que quando eu era muito molequinho, assim, criança mesmo, eu assistia um desenho, aí eu falava, hoje eu não gostei. Aí eu fazia como que seria o desenho se eu fosse gostar. Então, de certa forma, eu já estava inventando aqueles personagens, o desenho que pra mim seria um desenho bacana. E aí depois eu comecei, tipo assim, vou escrever uma peça pra fazer na escola. Tipo assim, vamos fazer uma peça. Tá lá, tem que apresentar um trabalho. Eu já ia com todo... levando pro lado do teatro e tal, pra não ficar a gente indo lá, lendo o trabalho na frente. Então, eu botava uma coroa, botava uma indumentária e tal. Então, eu sempre gostei de contar a história. E automaticamente, eu inventava a história e eu ia lá contar. Então, E já atuando. tinha o autor, o ator. Aí eu que trazia as coisas, tipo... bota uma coroa, coloca um colar e tal. Então eu já era o produtor. E eu que falava, faz isso, faz aquilo. Olha, acho que você podia... Então eu já estava dirigindo também. Então no final das contas era uma coisa puxando a outra. Eu falava que era tipo era um trem. Os vagões vieram juntos. Então não tinha como levar uma coisa só. Isso. O que a gente tá mais assistindo, né, e tá aí a ansiedade do público, é pra sexta temporada de For. Como foi que deu o feeling pra dizer, vou escrever For? Menino, então, eu tenho os meus 4 amigos, né? Eu sou o quinto que fica observando tudo. A gente tem uma amizade igualzinho na série. A primeira temporada, então, ela é muito autobiográfica, assim. A gente viveu aquilo tudo, todo mundo junto. E a gente é amigo mesmo, assim, de mais de 20 anos de amizade e tal. Vocês vão conhecê-los, porque eles vão estar na festa hoje. Então, assim, de certa forma... a gente tem amizade nossa, assim. Claro, às vezes a gente diverge, às vezes um concorda com uma coisa, mas eu discordo e tal. Mas a gente não briga, a gente respeita a opinião do outro. E aí, quando eu comecei a ver esse lance de websérie, lá há 10, 12 anos atrás, eu comecei a ver que, tipo assim, já que é pra internet, por que não pode fazer uma coisa diferente? Eu comecei a ver que estava sendo a mesma coisa que a gente vê na televisão, o gay padrão. E eu queria me sentir representado. Aquela coisa, eu queria ver um príncipe da Disney que beija o outro príncipe, não o príncipe que beija a princesa, entendeu? Assim como você quer ver a princesa que usa óculos, a princesa que é preta e tal. Eu queria me sentir representado. E aí eu comecei, eu vou ver, a gente tem uma produção falando, maravilha, mas é assim mesmo, acontece. Depois a gente tá com um chinelo pra lá e tá tudo certo. Então eu comecei a ver assim, eu quero me sentir representado. E eu comecei, poxa, eu vou escrever algo que tipo assim, porra, o meu vizinho é igual, meu amigo é igual, meu primo é igual, que as pessoas vão olhar e vão se identificar. E aí eu pensei, já que eu já quero fazer algo que vai sair da casinha, né, vai ser uma curva nessa reta que tá todo mundo seguindo, não vou escrever uma história de amor, eu vou escrever uma história de amizade. A amizade vai ser
o grande amor que vai mover essa história. E aí eu criei primeiro o Rafael, depois eu criei o Léo, aí depois eu criei já na minha cabeça o Ian, que era muito assim, mas aí eu pincelei o Marcos, depois veio o Ian. Na ordem foi assim. Isso. Nessa, a gente passou a primeira, como você falou, foi muito autobiográfica. Isso. Aí ela veio a segunda, que você mostrou bastante pra gente o cotidiano da gente. Né? E uma das coisas que alguns fãs relatam é que, além de contar a história, teve um fã mesmo seu, Fábio, de BH, que falou que o que mais chamou a atenção para ele assistir a websérie foi a amizade, né? Que é verdadeira. E citou um exemplo que foi quando o Marcos ficou na cadeira de roda. Isso. Vocês acolheram e que ele trouxe o exemplo para o nosso cotidiano, que às vezes a gente vê um cadeirante e passa por despercebido. E na história você conta que ele não é uma pessoa inútil, que ele é um ser que pode fazer as mesmas coisas que qualquer outra pessoa faz, agora tem suas limitações. Sim, eu acho que assim, todo mundo tem direito de ser feliz. Nós tínhamos um amigo que já não está mais entre a gente, que era o Guilherme, que ele também era cadeirante, né? Ele teve paralisia infantil, ele conseguia andar, mas muito devagarzinho, assim, né? Com as suas limitações, e ele andava muito na cadeira de rodas. E quando eu fui estudar com o Guilherme, a professora, a nossa professora, acho que era da terceira série, eu estudei com ele durante uns 6 anos, ela foi a pessoa que incluiu ele. Então, ele participava da educação física, ele participava das brincadeiras. Então, eu, muito pequenininho, eu já vi aquele cara com a cadeira. Então, assim, conforme a gente foi crescendo, eu lembro que uma vez a gente foi para uma festa e ele queria dançar e tal, e ninguém queria. Eu e mais um amigo, a gente levou ele lá pro meio do local com a cadeira e ficava rodando ele com a cadeira e tal, e a gente ria, brincava. E a gente só estava se divertindo. Então, assim, a limitação que ele tinha não era nada quando a gente estava junto. Ele não podia correr, jogar bola com a gente na rua, mas ele ficava perturbando a gente, assim, na calçada, na cadeira. Ele era o juiz, ele era o cara que, pisou aqui na linha e tal. Então, assim, ele estava sempre inserido, a gente nunca excluiu. Então, eu acho que era uma forma, talvez, assim, de estar trabalhando já isso dentro da gente. Depois eu estudei com uma pessoa que ele era surdo e mudo, e a gente foi aprendendo a falar com ele através de Libras. Mas assim, ninguém teve aula, a gente foi descobrindo o que é isso, como é que fala isso, o que é isso e tal. E isso era de forma assim, muito natural, ninguém forçou nem nada. Então eu pensei, cara, vamos trabalhar com isso, vamos pegar tipo assim, o Clube dos Excluídos e vamos colocar essa galera aqui pra sentir que a TV já mostra. Vamos mostrar a realidade por trás disso. Na série, o cadeirante, uma pessoa que é soro positivo, uma pessoa que é gordinha, uma pessoa que é fora de todos os padrões, o cara que é pobre, o cara que pega ônibus, o cara que tem que sair na chuva, que paga conta e tal, entendeu? O cara que acorda com bafo de leão, cabelo pra cima, a gente queria mostrar a realidade. Eu acho que talvez seja isso que pegou o público. Isso, e nessa pegada do público, é assim, enquanto o autor escreve, enquanto ator vive o personagem que você escreveu. Sim. Como é essa separação? Olha, minha separação já começa quando eu sento pra escrever. Porque assim, se eu for escrever ali, tal, e eu me colocar, tipo, essa cena é pra mim, eu não escrevo. Eu me neutralizo totalmente. Por quê? Porque às vezes eu fico assim, tem muitas vezes que eu escrevo todo episódio, aí eu faço a redação final, que é quando eu vou ler, vou limpar isso, vou fazer isso, não sei o quê. Muitas das vezes eu já sei que o personagem, o que ele quer. Porque enquanto a gente está escrevendo, os personagens estão aqui com a gente o tempo todo. Eles estão conversando com a gente, eles estão aqui, né, andando pra lá e pra cá. Eu vejo e falo, Rafa não fala isso. Nossa, o Ian jamais falaria isso, tal. Então meio que tipo assim, é como se o Ian falasse pra mim, eu não falo isso não, hein. O Rafa, isso aqui é mais a cara de Marcos, isso aqui é Nando, tal. Então meio que eu vou fazendo dessa forma, então meio que eu me neutralizo totalmente. Às vezes, quando a gente vai gravar, que eu vou ler a cena, assim, o capítulo, eu falo assim, Felipe, eu não vou fazer isso não. Aí ele fala, foi você que escreveu. Mas você fala, meu Deus, posso mudar isso aqui? Pra mim não falar isso aqui, que eu acho isso aqui tão estranho. Que eu fico até envergonhado, assim, às vezes fico constrangido, porque o Ian, eu brinco, o Ian me constrange, mas porque eu não penso. Se eu pensar, eu vou me limitar pra escrever. Eu acho que pra escrever, eu preciso escrever uma história que ela conta ela por si só. Então eu não me limito em nada, tipo, vou escrever. Depois eu penso, caraca, sou eu que vou ter que fazer isso. Então eu consigo neutralizar o escritor do ator muito bem. Agora sim, cada temporada você traz uma reflexão bastante marcante para os telespectadores.
O que eu vou falar, se eu estiver enganado, me corrija, na terceira temporada. Eu acho que foi uma das cenas que chocou a gente, né? Que a gente vibrava com o romance de Ian e do jogador, aquela voz de trovão. Num determinado momento, o jogador não aguenta a pressão e se mata, se suicida. Sim. Então, quando você escreveu, por que o autor quis, naquele exato momento, poderia ser qualquer um outro, né, do núcleo ali, mas ele focou que para o personagem do Ian foi um grande baque, puxou o chão dos pés do Ian. Então, enquanto o autor fez assim, quem vai morrer nessa temporada agora é o jogador. Na sua visão de autor, por que o jogador? Olha, eu comecei a pensar nessa morte uns 4 meses antes de escrever. Comecei a pensar que eu vou fazer e tal. E eu pensei assim, a gente precisa falar, o suicídio é um assunto muito delicado. E no mundo gay, ele é muito comum, infelizmente. Eu conheço pessoas que tiraram a sua própria vida, eu tive amigos que fizeram isso, e amigos que não avisaram. Pessoas que, tipo assim, riram comigo hoje, passou 2 dias e aconteceu. E a gente assim, por quê, como, tal. Mas talvez ele já estava dando sinais e a gente, pelo corre-corre da vida, a gente não passa a prestar atenção. E foi isso que fez com que eu pegasse. Eu precisava de fazer isso com um personagem que fosse chocar. Eu não podia fazer isso com um personagem qualquer que não fosse dar esse boom que deu com o jogador. Então, quando eu decidi, eu comentei com o Felipe, nosso diretor, e comentei com o Arthur. Eu brinquei assim, eu vou te matar. Aí ele falou assim, quê? Aí eu falei, expliquei pra ele, ele falou assim, opa, bora. Aí eu falei, mas você vai continuar gravando, vai ser um fantasma. Ele achou mó engraçado e tal, não sei o que, e tudo mais. Ele gravou a temporada todinha, e a última cena que ele gravou, pra ter emoção e tal, foi a do suicídio. E aí, logo depois, ele ia passar uma temporada em Goiânia, porque ele é de lá e tal. Então, tipo assim, a gente meio que tava se despedindo dele, por mais que ele já tinha gravado toda a temporada. Então, assim, eu só pensei que, pra gente falar de um assunto delicado, pra gente dar importância desse assunto, eu precisava de ter um personagem forte. E ele era um personagem forte. Eu queria mostrar que ele era um cara em ascensão, ele era um cara que estava vivendo a vida dele, estava correndo atrás dos sonhos dele, mas que não era feliz por não ser quem ele era. E o problema não era o jogador, o problema era a família, era a sociedade, era quem estava em volta dele. Então eu pensei, se as pessoas conseguirem ver através dessa lente que eu estou querendo mostrar isso tudo, eu acho que as pessoas vão entender que a gente precisa entender o outro antes de julgar, de criticar, e cada um tem uma vida para cuidar da sua. Pelo menos eu pensei nisso na hora. Talvez eu possa não ter conseguido e tal. Muita gente fala, por que você matou o jogador e tal? Mas eu tenho certeza que se eu tivesse matado qualquer outra pessoa, eu não responderia essa pergunta. Então, tipo assim, eu matei para poder mostrar. É importante a gente falar do suicídio. Ok. Isso foi na terceira. Na terceira. Isso. Na quarta você trouxe um outro problema, que foi o transplante por amor. Ian deu o rim pro... Foi na terceira também. Foi na terceira? Foi na terceira, que o Ian doou o rim pro Gui. Isso. Foi na terceira. Foi o rim que ele doou. Então, o que eu me coloquei, eu gosto muito de me fazer as seguintes perguntas. E se isso fosse comigo? Se eu namoro com você, você pode estar comigo hoje, amanhã você não está mais. Mas enquanto você está comigo, eu sou compatível com você, eu posso doar meu rim para você, se eu quiser? Posso. Ah, mas amanhã você vai embora, então peraí, eu só posso te doar se você ficar comigo, então é como se fosse uma moeda de troca, eu te dou meu rim, você fica comigo para sempre? Se você falar que vai embora, eu vou pegar de volta? Então eu me fiz essa pergunta. E ali eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu nunca passei por uma situação dessa. Eu sou doador de medula óssea voluntário, fui lá, fiz e tal. Então qualquer pessoa no mundo que for compatível, eu vou lá e dou, não tem problema nenhum com isso. Sou doador de sangue regularmente e tal. Então eu falei, cara, o mundo, a gente precisa desse... Eu falo que o dinheiro é o que deixa o mundo uma merda. Talvez se a gente fosse trocando as coisas, ó, eu te dou a terra, você me dá a água. Eu te dou o dia, você me dá a noite. Se a gente trocasse um pouquinho do que eu tenho com o seu, talvez, porque antigamente era assim, ó, eu te dou o pão, você me dá a batata. Era a troca, antes do dinheiro. Então, às vezes eu acho que assim, poxa, eu tenho um rim funcionando, o outro vai continuar. Tudo bem que o Ian hoje tem um rim só. Pô, e se no futuro aquele rim dele parar de funcionar? Ele não tem outro. Mas se um parar, se ele tiver outro, ele vive muito bem. Só que, tipo assim, se ele não fizesse aquilo, aquele cara não estaria mais ali. Naquele momento ele fez a coisa certa. Então eu pensei assim, cara, quantas pessoas podem ter
esse lance de, tipo assim, de doar e tal. Ah, porque o gay não pode doar sangue. Porra, bicho, o sangue de todo mundo é saudável. Então, por que não pode? Entendeu? Eu chego lá e dou normalmente. Ah, qual o problema? Entendeu? Ó, vim doar pra tal pessoa. Às vezes minha irmã, olha, tal pessoa tá precisando de doação. Vai lá e doa em nome dela. Vou lá e tal. Então eu pensei assim, na parte da gente pensar no outro. Se colocar no lugar do outro. Então assim, se fosse com você, como é que você reagiria? Talvez eu não doaria. O Ian doou. Você não doaria, mas outra pessoa doaria. Então eu quis fazer essa pergunta através disso daí. Se fosse comigo, como eu reagiria? Isso. E na quarta, trouxe outro tema bombástico, que foi a descoberta que o parceiro de Ian era soro positivo. É. Porque assim, antigamente era aquela coisa, né? A pessoa é soro positivo, é uma sentença de morte, vai morrer e tal, não sei o quê. Uhum. Eu acho que o que mata é o preconceito das pessoas. Porque se a gente tem informação, a gente tem tudo. Então, assim, eu pensei através do Ian a mesma coisa. Pô, é um cara muito bem resolvido, muito bem sucedido, é um cara que tá cheio de vida e tal, e tem esse lance, e ainda calha de ser o cara que é ex de uma grande amiga que era bissexual, mas se descobriu gay, toda essa loucura toda. Mas o que impede um casal soro discordante? Acho que agora a gente nem pode usar essa expressão, mas o que faz? Por que uma pessoa soro positiva não pode ficar com uma pessoa que não tem o vírus? O que impede? Hoje em dia está muito mais tranquilo, claro. Mas, por exemplo, se eu tivesse há 15 anos atrás e fosse me relacionar com alguém que é soro positivo, eu teria que tomar os cuidados que eu tomo hoje normalmente. E a pessoa teria que tomar o remedinho dela. Tá? Então eu penso assim, é uma coisa tão pequena, eu acho que o amor é uma coisa tão grande, que eu quis mostrar isso. Então aquele cara escondeu achando que aquilo ali era um problema. E quando ele conta, o Ian pensa, é isso? Ah, problema pra gente é uma pessoa que mata, uma pessoa que tira daqui, de uma pessoa que tá com fome pra poder fazer, bancar o seu luxo e tal. Agora você, não, vamos tomar cuidado e vamos continuar vivendo, vamos continuar sendo felizes. Então eu pensei desse jeito, porque comigo seria dessa forma. Então eu falei, vamos escrever. Claro, a gente sabe que talvez na vida é talvez um pouquinho mais ácido, um pouquinho mais difícil e tal. Mas aí eu acho que é cada um com o seu jeitinho, assim. Se eu tiver um relacionamento nessa situação, eu vou seguir igual o Ian. E talvez eu pense assim, se você que assistiu a série passar por isso no futuro, que você use a série como exemplo, porque não tem problema nenhum. Muito bem. Sexta temporada vem aí. Ai, meu Deus. Pré-estreia, festa de lançamento. Como é que tá esse coração? Ai, quase parando. Olha, eu tô ansioso. Todo início de trabalho, eu acho que se a gente não ficar ansioso, aquele frio na barriga, aquela cólica que a gente dá umas borboletas no estômago, eu acho que a gente deve parar. Mas assim, a gente fazer um trabalho que a gente tem o aval do público é muito complicado. Porque vão ter pessoas que vão gostar e vão ter pessoas que não vão gostar pelo mesmo motivo. Então assim, eu não posso querer agradar todo mundo, mas eu também não quero desagradar ninguém. Então assim, as minhas expectativas são as melhores. Eu escrevi uma história também, assim como as outras, com força, com amizade, com superação, com assuntos relevantes, com coisas que a gente precisa falar, com coisas que eu acho importante a gente tocar na ferida, entendeu? Tem assuntos ali muito bacanas, tem assuntos ali que a gente precisa sim questionar, refletir. Então, claro, eu espero que as pessoas gostem, eu espero que as pessoas recebam de braços abertos, recebam com o coração, assim como a gente está fazendo. É a nossa maior temporada, né? São 25 episódios, a gente vai ficar no ar durante 6 meses, perturbando a cabeça de vocês. É uma temporada que deu muito trabalho para gravar, justamente pelo tamanho que ela tem, muitos personagens, muito assunto, mas assim, eu acho que no final o trabalho muito me encantou. A gente evoluiu muito como profissional, a gente evoluiu muito como técnica, como logística. Então eu sou suspeito para falar, mas para mim até então tá a melhor temporada. Bom, eu posso invadir um pouquinho a tua intimidade? Calma. Eu vou lhe fazer algumas perguntas e você vai responder o que vir na sua cabeça. Tá bom. Certo? Sem pensar, responde o que vir na cabeça. Tá. Família. Base, minha base. Amigos. Tudo. Não sou ninguém sem eles. Deus. Mais do que tudo. Felipe Santos. Irmão de outras vidas, dessa vida e das próximas. Sexo. Não vivo sem.
Vida. Tô cuidando da minha, não quero nem saber dos outros. Fé. Fé. Cara, eu sou um cara de fé, assim. Eu me apego muito à fé. Então, fé pra mim é o meu pilar. Eu não sou nada sem a minha fé. O que me mantém em pé é minha fé. Tristeza. Solidão. Eu tenho muitas tristezas. Mas ninguém me vê triste. A minha tristeza sou eu sozinho comigo mesmo. Eu choro no banheiro, tomando banho, no meu quarto. Ninguém vê. Eu posso sair do quarto, chorar. Tem alguém aqui? Eu tô feliz. Ninguém me vê triste. Sonho. Pretendo realizar alguns. Morte. Não tô preparado pra morrer. Assim, eu não tenho medo da morte. Mas assim, quando chegar a hora, a minha hora, eu espero que, tipo assim, se eu não tiver feito tudo que eu gostaria, que o que eu fiz fique. Porque eu sei que eu não vou levar nada, mas que fique pra alguém. Que alguém não se esqueça de mim, ou que demore pra esquecer de mim. Pelo menos isso. Uma palavra que defina Tony Campbell. Ai, uma palavra só? Eu tenho duas, pode ser duas? Pode ser. Coragem e justiça. Tá vendo, gente? Tem como não tá de junto dessa pessoa e não tá emocionado, transmite pra gente aquela paz. Bom, tá estreando aí a sexta temporada. Tem, quem quiser acompanhar, tem um canal novo? Então, Como o que, que é? vai acontecer? A gente tá no YouTube, só que o YouTube agora tá com umas restrições muito... o que que acontece? O YouTube é um robô, né? E quando ele vê uma coisa que ele acha que não é certo, tudo que você coloca, até aquele sistema sumir dali, apagar aquilo ali, ele vai ficar te perseguindo. Então, assim, um beijo nosso em cena, dois homens se beijando, bloqueia um episódio. O que é o bloqueio de um episódio? A pessoa tem que fazer login para assistir, não é qualquer pessoa que acha esse episódio. Você tem que ter uma conta para poder assistir e tal. Então, o que a gente fez? Nós criamos uma plataforma, colocamos numa plataforma chamada On Now Play o episódio. Nesse On Now Play, a gente pode botar o beijo, a gente pode colocar uma nudez, a gente pode fazer uma cena mais completa. A gente não quer fazer nada que vá constranger o público, nem os atores, não tem nada, tipo assim, explícito, pornográfico, nada, não é nada disso. Porém, ela é uma série mais, ali o episódio é mais liberal. No YouTube a gente tem que fazer vários cortes para que o episódio fique no formato do YouTube. E no On Now não. Porém, o On Now, ele é uma plataforma de streaming e você precisa pagar mensalmente R$8. Só que você paga R$8 e você fica durante o mês todo e você consegue ver o conteúdo todo. Então, o conteúdo do Grupo Fundição, se a gente tiver lá 10 séries, você pode ver as 10 séries. Por exemplo, assim, a pessoa pode pagar R$8 no final. Se ela quiser, ela assiste os 25 episódios no final por R$8. Em um mês, ela tem um mês para assistir. E ela ajuda a gente também, porque a gente pega esses R$8, o On Now pega uma parcela e repassa pra gente. Através dessa parte que vem pra gente, a gente investe para seguir fazendo os outros trabalhos do grupo e tal. Então a gente está com essa ideia de tudo que a gente fizer a partir de Fervo, que começou, vai pro On Now e continua no YouTube. Porém, o YouTube é uma versão totalmente picotada, mas não porque a gente quer. Muita gente já falou assim, mas vocês estão fazendo isso porque vocês querem que a gente... Não, não é. A gente quer muito bem colocar no YouTube completo. Mas se o YouTube não permite, a gente tem que ter um plano B. E o nosso plano B chama-se On Now Play. Muito bem. Tony, meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Gratidão pela sua entrevista. Eu que agradeço, certo? gente. Eu não tô mais nervoso não, gente. Relaxei. Que bom. Papai do céu te abençoe. Agora Amém, eu queria a que nossa. você olhasse pra câmera ali e falasse uma frase, dissesse uma frase pro seu público, pro público do canal Fundição, que não só é For. A gente se apega no For, mas tem outras produções, né? É verdade. Amor.com, Fervo, Tinha que Ser Você, Iguais, que estão no ar são essas. Mas tem ainda vindo aí Emoções, Michele Caram, Intercâmbio do Amor, tem For, 6ª e 7ª temporada. Olha quantas novidades. Tem Por Toda a Minha Vida, tem Subúrbio. E a gente tem, graças a Deus, nós temos trabalho pro ano todo. Graças a Deus, esse ano nós vamos ter domingo. Todos os domingos temos um encontro, fora as nossas lives de sábado. Exatamente. Então, Então segue lá. Gente, eu não sou nada, não tenho nada assim pra falar, a não ser gratidão, assim. Eu sou uma pessoa tão agradecida.
pela arte, pela vida. Eu sou uma pessoa sortuda pra caramba por ter escolhido o caminho da arte. E a arte é salvação, assim. Eu nunca vi alguém falar assim, fulano se perdeu porque buscou a arte. Não. Fulano se encontra, as pessoas se encontram, as pessoas se entendem, as pessoas se aceitam. E muitas vezes eu vivi ouvindo que a gente tinha que ser igual a todo mundo pra gente seguir na sociedade. E eu acho que não, eu acho que as diferenças é que fazem nós sermos especiais. Então, meu amor, seja diferente, porque ser igual a outra pessoa é chato pra cacete. Vamos ser diferentes, vamos ser o que a gente quer e vamos pintar o mundo com as nossas cores. Só isso que eu desejo pra todo mundo. Muito bem. Uma salva de palmas. E aqui a gente vai se despedindo com o nosso maravilhoso Tony Campbell. E aguardem mais novidades, viu? Beijo no coração. Beijo, meus amores! Amo Certo. todos vocês. Até a Tchau, tchau. próxima. Ai, mas tá escuro, Ian, é diferente. Uma praia diferente. Fala só assim, gente, mas peraí, porque numa praia é diferente, né? Pode falar do seu cara. Camarim é uma coisa, praia é diferente. Ai, Ian, camarim é uma coisa, tá todo mundo se trocando os figurinos e tal. Agora a praia é totalmente diferente. Exatamente, praia, criança, mulher, né? E também quem tá afim de uma pegação, né? Só que, gente, a gente tá indo lá pra poder se divertir, se libertar. E sem contar que até lá eu vou estar uns 115 quilos mais magro. Exagerado, hein? Mas eu vou fazer... Mas ó, o som era pra estar saindo também. Entendeu? E não tá. Só é o som. Não é só 4h30, criatura. Aí tira. Como foi pra você gravar essa 6ª temporada? Olha, pra mim foi um desafio muito grande, né? Já iniciar uma temporada com um personagem, né? O próprio personagem é um personagem que tá chegando agora, mas ele já tem uma história, já tem uma bagagem bem legal que vocês vão descobrir nos próximos episódios. Mas já chegar agora, depois de 5 temporadas, vir pra 6ª temporada, olha quanta coisa que já aconteceu antes, quanta coisa já foi vivida por cada personagem ali. Eu tenho que agora entrar nesse meio e fazer acontecer também com a minha história, somando. Então, pra mim é uma responsabilidade muito grande, mas estou muito feliz com esse personagem. E qual é a expectativa a respeito do seu personagem? Expectativa minha ou você diz de um público, assim, em geral? A sua. A minha expectativa? Olha, eu gosto muito do personagem. Eu acho que a galera vai se identificar muito também. Eu tenho muito do Dinho, assim, no Ronald, sabe? Inclusive em histórias também, que vocês vão acompanhar. Mas o jeito dele, a forma com que ele se conecta, a forma dele amorosa, assim, com cada personagem, com o núcleo dele, eu acho que tem muito de mim. Então acho que a galera vai curtir também, assim como eu tô curtindo. Muito obrigado, meu querido, pela sua participação. Obrigado a você. Fazendo Quem Matou, uma coisa lombardiana. Vai ser bem interessante. Mas o que eu tinha falado, você anotou? Não. Eu lembro do Lombardiano e lembro do Quem Matou, isso a gente fala sempre. Eu acho que o lombardiano podia ser o da Odesse. É o da Odesse. O da Odesse. É o nome da produção, o da Odesse. O nome da série, tá? Oi gente, tô passando aqui para lembrar vocês o seguinte, já fez a sua assinatura do On Now Play para poder assistir os episódios completos de For e tudo que a gente está postando lá no Grupo Fundição? Seguinte gente, você que está assistindo For, principalmente agora com a estreia da 6ª temporada no YouTube, se você tiver o On Now Play, você vai ver que são 2 versões bem diferentes. Claro, é o mesmo episódio, porém, no On Now você vai ter cenas estendidas, você vai ter a cena na íntegra e principalmente você vai ter as cenas um pouquinho mais picantes, coisa que o YouTube não permite. Então, se eu fosse você, eu corria para poder fazer a assinatura do On Now Play. Apenas R$8 por mês e você consegue ter bastante coisa. E claro, ajuda a gente a seguir em frente. Então,
corre para poder assinar o On Now Play. Beijo!